Hoje, a gente vai mergulhar num conceito teológico que é, ao mesmo tempo, super central e muito, muito pessoal: a santificação. Dá para pensar nisso como uma jornada, sabe? Uma transformação. E, como essa nossa análise vai mostrar, uma verdadeira batalha interna. E vamos começar direto com a pergunta que está no centro de tudo isso. Existe um conflito acontecendo dentro da gente. A nossa conversa de hoje é para entender essa guerra e, o que é mais importante, para descobrir quem é que sai vitorioso no final. Certo, então, para a gente poder entender essa guerra, primeiro a gente precisa arrumar o terreno, né? Entender a base de tudo. O que é exatamente a santificação? E talvez mais importante, como é que isso tudo começa? Olha, o ponto central aqui é o seguinte: santificação não é uma coisa que acontece de uma vez só. É um processo contínuo. E tudo começa com uma mudança fundamental. A pessoa recebe um novo coração e um novo espírito. A partir daí, a transformação vai acontecendo, aos pouquinhos, sabe? Sendo moldada pela palavra e pelo espírito. É uma mudança que vem de dentro para fora, de verdade. E quais são os efeitos imediatos disso? A gente vê três mudanças bem claras. Primeiro, é como se correntes fossem quebradas. O poder, o domínio do pecado é destruído. Depois, aqueles desejos errados, eles são enfraquecidos, perdem a força. E por fim, surge uma nova força interior para viver em verdadeira santidade. É uma reorientação completa do nosso ser. Bom, com essa nova base entendida, o cenário muda completamente. Agora, a gente entra no que a fonte descreve como um verdadeiro campo de batalha. E é aqui que a gente encontra uma tensão, sabe? Uma tensão fundamental. A santificação afeta a pessoa por inteiro. Espírito, alma, corpo, tudo. E esse mas é a chave de tudo. O processo não é perfeito. Não aqui, não nesta vida. E é justamente essa imperfeição que cria o conflito. E essa guerra tem dois lados muito bem definidos. De um lado, o espírito, que é essa parte regenerada que busca a santidade, e do outro, o que a fonte chama de carne, que são os restos da corrupção. E eles não só se opõem, eles estão numa briga constante. Uma guerra que não tem trégua. E essa citação aqui, ela dá uma voz muito pessoal para essa luta. De repente, não é mais uma ideia abstrata, né? É a experiência real de se sentir puxado para direções opostas. Uma parte quer o que é certo, enquanto essa outra lei do pecado continua guerreando por dentro. É uma tensão muito, muito real. Ok, uma guerra tão intensa assim levanta uma pergunta bem óbvia. Como é que isso termina? E essa parte final da nossa análise é exatamente sobre isso. Sobre a resolução e, no fim das contas, a vitória. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. A gente já entendeu a base, a natureza da batalha. Agora, a questão é: qual é o resultado inevitável de todo esse conflito? E a resposta é bem direta, na verdade. Mesmo que a luta seja dura e que às vezes pareça que a corrupção está ganhando, a vitória final pertence à parte regenerada. E qual é o fator decisivo? Um contínuo suprimento de força que vem do Espírito. Isso quer dizer que a vitória não vem do nosso próprio esforço, mas sim da graça. E essa vitória, veja bem, não é um ponto final. É, na verdade, o começo de um movimento contínuo. Ela se manifesta num crescimento constante em graça, num esforço para aperfeiçoar a santidade e numa vida de obediência. É uma vitória que claramente produz frutos bem práticos no dia a dia. E a gente termina com essa reflexão. Se a vitória final é garantida pela força do Espírito, isso levanta uma questão fascinante, né? Qual é então o papel do nosso esforço diário? Qual o sentido da nossa luta e da nossa busca pela obediência? Fica aí uma pergunta para a gente pensar a respeito.